O anime começa mostrando uma vila remota nas montanhas, onde uma mulher dá à luz gêmeos. A parteira insiste para que ela segure o parto até o amanhecer, pois essas crianças serão as que comandarão os demônios. Mais tarde, um homem vê os gêmeos e reconhece que nasceram as crianças do dia e da noite. 16 anos depois, Yuru, um dos gêmeos, caça um fazão na floresta com seu arco. Ao se aproximar da ave abatida, ele vê um rastro de condensação no céu e comenta que é um peido de dragão. Ele volta à vila montado em seu cavalo, onde seu amigo Danji o espera. Danji o repreende por caçar sozinho, mas Yuru diz que os guardiões divinos da direita e da esquerda o protegeriam se algo acontecesse. Danji se anima ao ver o fazão e sugere grelhá-lo, mas Yuru prefere um ensopado. Os aldeões recebem Yuru de volta, e ele comenta que o tempo vai piorar. Um homem espera que finalmente chova, já que faz tempo. Yuru diz que voltará para ajudar no trabalho mais tarde. Ele encontra as duas mulheres que ajudaram no parto de sua mãe, a velha Yamaha e a mãe de Danji, que reclama do filho preguiçoso. Yuru pergunta por sua irmã, Asa, e Yamaha diz que ela está bem, cumprindo seu dever. Ele vai até a cela onde Asa fica e a encontra sorrindo, atrás das grades. Ela o recebe com carinho, e ele conta que pegou um fazão, mas lamenta não ter caçado algo maior, pois a seca ameaça a colheita de inverno. Asa pergunta se os adultos vão deixar a vila para trabalhar fora, e Yuru diz que é possível. Ela então pergunta se ele também irá, e ele nega, explicando que treinou caça para se tornar indispensável à vila e assim não precisar partir. Asa insiste, perguntando se ele não vai abandoná-la como os pais fizeram. Yuru a tranquiliza, jurando que nunca a deixará enquanto ela estiver ali, e ela sorri aliviada. A mãe de Danji avisa que Daha, o comerciante, chegou. Os aldeões trocam ervas por sal e sementes resistentes à seca. Daha fala sobre a crise lá fora e uma pandemia. Uma mulher pede um curandeiro para sua filha de 7 anos, e uma idosa ganha analgésicos para dores de cabeça. Daha vê Yuru e lhe dá uma bola tamari para Asa, sabendo que ele só quereria um presente para a irmã. Yuru agradece. Após a partida de Daha, Danji diz que quer deixar a vila, achando o mundo exterior maravilhoso porque poucos retornam. Yuru discorda e diz que não se importaria de viver ali para sempre. Danji sugere que os dois partam juntos e que ele poderia proteger Asa, mas Yuru diz que ele só corromperia a irmã. Danji se ofende, e Yuru lembra que Asa tem um papel importante e que poucos podem vê-la. Yuru vê mais rastros no céu, mas agora o som é mais alto que o normal. Danji pergunta se ele já viu um dragão, e Yuru admite que não. De repente, uma explosão ecoa e uma montanha antes deserta revela a vila escondida. Eles percebem que os rastros não são de dragões, mas de um avião. Um helicóptero também aparece. Os aldeões olham maravilhados, sem entender, e então começam a ser mortos um a um. Yamaha percebe que a barreira foi quebrada e que os invasores estão atrás de Yuru. Ela ordena que o escondam. Danji entra em pânico ao ver todos mortos, mas Yuru inspeciona os corpos e corre, pedindo que Danji fique perto. Eles encontram 2 soldados armados. Yuru usa seu arco para batê-los antes que ataquem. Ele nocauteia os homens e continua correndo, enquanto Danji vê os helicópteros e os chama de dragões. Os dois chegam às estátuas dos guardiões divinos. Yuru abre uma porta secreta, dizendo que é um atalho para o forte. Danji não sabia da passagem, e Yuru lembra que os guardiões os protegeriam. Eles entram no atalho, e Yuru torce para que Asa esteja bem. Enquanto isso, uma garota de jaqueta vermelha chamada Gabi se aproxima dos sobreviventes com um sorriso. Ao dizer a palavra devorar, ela despedaça os corpos dos aldeões instantaneamente. Uma mulher tenta fugir com a filha, mas Gabi a decapita. A garotinha vê a mãe morta e desmaia de choque. Gabi liga para informar que as áreas externas estão seguras, mas não obtém resposta das forças terrestres. Daha já as eliminou. Daha percebe que a situação é grave e liga para Ana, perguntando se ela vê fumaça e sugerindo mudar o ponto de encontro, pois acha que Asa está envolvida. Em outro local, uma mulher arrasta o corpo de Yamaha até a cela de Asa e faz a cela explodir, atingindo a cabeça de Asa. Yuru chega a tempo de ver a irmã caída. A mulher o chama de irmão, dizendo que veio buscá-lo, mas também matar todos. Yuru, confuso, nega que ela seja sua irmã e atira uma flecha, mas ela desvia e contra-ataca com outra explosão. Daha, escondido na floresta, mata alguns inimigos e observa os helicópteros, que estão disfarçados como resgate de montanha. Ele avança e encontra Gabi com um monstro invisível. Daha comenta sobre os dentes da criatura e atira, mas as balas são bloqueadas.
Gabi pergunta se ele matou as forças terrestres, e Darra surpreende com uma granada. Yuru acorda sobre os escombros. A mulher se desculpa por ter exagerado. Quando ele tenta se levantar, a bola Tamari cai perto da mão dela. Yamaha, ainda viva, vê o sangue de Asa se transformar em uma criatura que agarra o braço da mulher. Ela ordena que Darra leve Yuru e fuja. Darra entra no local, agarra Yuru e corre sem explicações. Danji encontra sua mãe ferida, mas viva. Ele vê Yuru sendo levado e fica desesperado. Os helicópteros ainda cercam a vila, e Darra usa o atalho para escapar. Ao sair das estátuas, ele diz que vão descer a montanha, mas Yuru está em choque com a morte de Asa e a confusão sobre a mulher que dizia ser sua irmã. Darra tenta arrastá-lo, mas quase é baleado por um helicóptero e se esconde atrás da estátua. Sem saída, Darra dá a Yuru um pingente verde e manda que ele enfie no buraco entre as estátuas da esquerda e da direita. Yuru não entende, mas obedece. Ele reclama que o buraco está entupido, mas cavoca e coloca o pingente. Darra então esmaga a cabeça de Yuru contra as pedras. O sangue de Yuru ativa o pingente, e as estátuas brilham intensamente. Tudo fica branco. Os helicópteros são sacudidos e destruídos por criaturas douradas invisíveis que Yuru passa a enxergar. Elas rasgam os helicópteros com força bruta, e as naves caem. Darra foge com Yuru antes de serem esmagados. Gabi vê a destruição e só reclama que agora terá que descer a montanha a pé, esperando que os demônios sejam fracos. Yuru se recupera e ouve as criaturas douradas falando. Um ser masculino diz que o novo mestre é uma criança e será fácil de controlar, mas a fêmea lembra que a idade não importa, eles devem obedecer. Yuru percebe que são os guardiões da direita e da esquerda. Darra explica que não há um nome único para eles, podem ser chamados de fantasmas, espíritos, monstros ou demônios, mas aqueles dois são os demônios de Yuru. Em uma cena do passado, o pai de Yuru mostra a ele a passagem secreta que liga as estátuas ao forte, dizendo que foi construída quando a vila era um castelo. Ele alerta que poucos sabem disso e que Yuru deve usá-la apenas em emergências. O pai também revela que as bases da esquerda e da direita estão acima deles e que os guardiões sempre o vigiam. De volta ao presente, as criaturas douradas confirmam que estão ao lado de Yuru, e ele finalmente começa a entender que seu destino está ligado a esses seres poderosos, enquanto o caos na vila se espalha e o mundo exterior invade seu lar isolado. Urai reconheceu Darra como criado de demônios, e Left mencionou que também o observavam. Yuru ainda estava em choque. Urai explicou que derrubaram aquelas naves porque pareciam estar o machucando, mas não sabiam o que eram. Darra informou que eram veículos do mundo moderno, mas não era hora de conversar. Ele mencionou que pelo menos 2 ameaças haviam aparecido e queria ajuda deles para descer a montanha com segurança. Height e Left lembraram que só obedeciam a Yuru. Darra, frustrado, disse que sabia disso, mas não havia tempo. Gabi apareceu e comentou que os demônios pareciam fortes. Yuru perguntou sobre o monstro atrás dela, mas Darra entrou em pânico ao ver Gabi ilesa, mesmo depois de ele ter jogado uma granada nela. Gabi caminhou calmamente e pediu que não subestimassem seu demônio. Ela viu Yuru e comentou que ele devia ser o irmão de Asa, com 16 anos. Yuru a corrigiu, dizendo que tinha 17, mas Darra explicou que, pela contagem tradicional, ele tinha 16. Quando Gabi mencionou Asa, Yuru lembrou do desastre na vila e perguntou se foram eles que mataram os aldeões. Gabi admitiu. Height e Left disseram que Yuru só precisava dar a ordem. Yuru respondeu que não os comandaria, pois eram divindades guardiãs, mas fez 2 pedidos, que levassem sobreviventes para um local seguro e que não tocassem em Gabi, pois ela era problema dele. Fora isso, poderiam fazer o que bem entendessem. Urai riu, satisfeito, e comentou com Left que tiveram sorte, pois seu novo mestre não se intrometia. Enquanto saíam, Asa ainda lidava com a criatura de sangue. Ela jogou Yamaha contra a parede, mas a criatura protegeu. Asa foi embora, dizendo que eles pagariam pelo que fizeram. Ao sair, Asa notou Danji e sua mãe se escondendo, mas não fez nada. Urai pulou em direção a Gabi, que usou o demônio como escudo, mas ele saltou por cima e informou Yuru que levaria os aldeões restantes para um local seguro. Ele pediu a Gabi que tomasse cuidado, dizendo que sua outra metade era quente. Gabi viu Left jogar seu demônio contra uma parede após chutar uma pedra. Left esclareceu que só seguia as ordens do mestre. Antes que Gabi reagisse, uma flecha de Yuru perfurou sua perna, e ele preparou outra. Gabi caiu, mas seu demônio a segurou a tempo de escapar. Left admitiu que os demônios eram resistentes. Yuru os perseguiu, e Left o seguiu, apesar das reclamações de Darra. Darra sabia que não poderia detê-los, então pegou o pingente verde e seguiu, esperando convencê-los a descer. Enquanto isso, a garotinha que viu sua mãe ser decapitada acordou ao ouvir Urai. Ele notou que ela estava viva e limpou seu rosto, dizendo que o sangue devia ser de outra pessoa.
A garotinha olhou ao redor, confusa, até que Urai se tornou visível e disse que a levaria para um local seguro. Ela desmaiou novamente. Urai a levou para perto das outras crianças, que também desmaiaram ao vê-lo. Ele ficou magoado, pois só queria ajudar. Ao sair, mencionou que o inimigo não mostrou misericórdia com os adultos, mas não machucou as crianças. Asa apareceu correndo e Urai percebeu que ela podia vê-lo. Sem dizer palavra, ela usou seu poder, mas Urai contra-atacou com um grito poderoso. Asa percebeu que não tinha chance e fugiu. Urai não a perseguiu, reclamando que as crianças de hoje não ouvem ninguém. Gabi tentava se esconder em um prédio, usando seus demônios como porta, mas Left tentava abri-los sozinha. Gabi não acreditava que Left os dominava, já que eram 2 contra 1. Left deslizou as mãos entre os dentes do demônio e abriu suas mandíbulas. Yuru disparou outra flecha, perfurando o ombro de Gabi. Asa chegou e derrubou o prédio com seu poder, fazendo os destroços caírem sobre Left. Ela verificou Gabi, mas Yuru apontou a flecha para elas. Asa disse que era sua irmã, mas Yuru a chamou de mentirosa, dizendo que Asa não era daquele tamanho. Ela explicou que o mundo abaixo tinha melhor nutrição, mas Yuru insistiu que ela não olhava daquele jeito. Asa admitiu que já havia passado por muita coisa. Left saiu facilmente dos destroços, e Urai os alcançou, dizendo que não era bom a família brigar. Ele informou Yuru que o sangue de Asa tinha o mesmo cheiro que o dele, então eles realmente eram irmãos. Yuru ficou chocado, mas não baixou a guarda e perguntou quem era Asa na fortaleza. Asa disse que aquela era uma impostora. Ela explicou que, 10 anos atrás, depois que seus pais a levaram, Yamaha e os outros temeram que Yuru fugisse. Criaram uma impostora para mantê-lo ali, pois ele não sairia enquanto Asa ainda estivesse na vila. A outra Asa, na fortaleza, se levantou, mas não parecia humana. Asa informou que eles mentiram para ele a vida toda. Yuru teve dificuldade em processar, mas Darra fez com que ele baixasse o arco e falou com Asa, dizendo que agora que tiveram seu reencontro, ela deveria recuar. Yuru protestou, mas Darra lembrou que ele era o alvo e que ainda não sabiam do que a verdadeira Asa era capaz. Se ficasse, a vila poderia sofrer mais danos. Yuru cedeu, pensando nos sobreviventes. Ele pediu a Asa e Gabi que não machucassem mais aldeões e as deixou ir. Asa concordou, apesar das reclamações de Gabi. Yuru foi embora com Darra, seguido por Height e Left. Gabi perguntou por que não o capturaram, e Asa explicou que seus ferimentos precisavam ser cuidados e que agora sabiam que ele estava seguro. O demônio de Gabi arrancou a flecha de seu ombro, fazendo-a gemer. Gabi sorriu e comentou que o irmão de Asa era impiedoso, mas habilidoso. Asa começou a chorar, percebendo que seu irmão estava vivo. Gabi a consolou e notou que a barreira estava retornando, então deveriam descer. Yamaha cuidava da restauração da barreira, enquanto a outra Asa ficava em pé silenciosamente. Em outra cena, caminhantes na trilha da vila de Higashi falavam sobre helicópteros. A mulher mencionou resgates, e o homem contou a história da vila perdida. Darra os cumprimentou e desceu correndo com Yuru. O casal os ignorou, mas quando Height e Left voaram acima, sentiram um vento forte e desceram apressados. Darra mencionou que não podiam mais ver a vila, então ela estava de volta na barreira. Yuru perguntou se não podiam voltar, e Darra disse que poderiam, mas alguém rompeu a barreira para encontrá-lo. Não adiantava se esconder, teriam que se misturar no mundo abaixo. Chegaram ao sopé da montanha, onde Ana, colega de Darra, os esperava em um carro. Ela reclamou que ele não mencionou os demônios. Darra pediu desculpas e disse que explicaria enquanto fugiam, pois Yuru estava em perigo. Ana supôs que Yuru era um dos gêmeos, e Darra apresentou Left e Height. Eles inspecionavam o carro com curiosidade. Ana se apresentou como criada de demônios. Darra perguntou se havia usuários de demônios por perto. Eles disseram que não, então era chance de escapar. Yuru relutou em entrar no carro, mas Ana ligou o motor e disse que havia cavalos dentro, e que ia rápido. Height e Left aceitaram a explicação, e Yuru entrou. Gabi e Asa saíram da barreira e esperaram o transporte. Jin Kagamorei chegou com um grupo de resgate. Ele perguntou sobre os ferimentos de Gabi, que disse que pararam de sangrar, mas tinha uma ponta de flecha no ombro. Jin disse que eram graves, mas Gabi descartou, dizendo que estava acostumada com a dor. Jin supôs que o irmão de Asa escapou, e Asa confirmou que ele estava vivo. Jin mencionou que garantiram as saídas, mas não o viram. Ele ficou frustrado, sabendo que o velho não ia gostar. Gabi informou que Yuru fugiu com um homem chamado Dera, provavelmente responsável por matar os soldados. Jin reconheceu o nome Tedar e ficou furioso, dizendo que deveria ter trazido seu demônio. Darra contou a Ana que libertaram Left e Height, derrubaram helicópteros e derrotaram demônios inimigos. Ele eliminou a maioria dos soldados, mas eles conheciam seu rosto. Ana reclamou, querendo viver em paz. Left e Height avisaram que sentiam demônios se aproximando, mas disseram que eram velhos amigos. Uma bela mulher em um cavalo branco flutuante apareceu para cumprimentá-los. Ela disse que, se estavam ali, provavelmente encontraram um novo mestre. Eles confirmaram e mencionaram que não desciam a montanha há 400 anos. Uraya informou que Yuru era o novo mestre, e ela ficou satisfeita, pois amava crianças. Ele disse que Yuru era um dos gêmeos, e ela comentou que isso não seria fácil. Perguntou o que fariam, e Urai disse que se esconderiam em uma vila movimentada.
Ela foi embora, pedindo que contassem sobre isso depois. Darra e Ana ficaram apavorados, mas Jiro perguntou o que eram aquelas coisas. Eles o repreenderam, dizendo que era Oshirazama, uma divindade legítima. Left e Right reclamaram da disparidade de tratamento. Ana explicou que existem tipos de demônios e humanos, como deuses ou espíritos. Alguns vivem ao lado dos humanos, outros trazem sorte ou incentivam crimes. Darra disse que as dentaduras que os atacaram eram do tipo de combate, e que alguns demônios devoram seus mestres se não gostarem deles. A equipe de resgate carregava Gabi para fora das montanhas. Jin garantiu que o velho ficaria feliz em saber que Yuru estava vivo. Ele perguntou se os demônios eram tão fortes, e Gabi confirmou, mas disse que foi Yuru quem a atingiu com o arco, primeiro neutralizando sua mobilidade e depois sua mão dominante. Ele tinha a mente de um caçador. Ao anoitecer, começou a chover, e 2 soldados sobreviventes tentavam sair das montanhas. Depois de andar sem parar, perceberam que já haviam passado pelo mesmo lugar 5 vezes, e não conseguiam escapar.